Olá, aqui é Jean Pablo e seja bem-vindo à aula 2 da Semana do Especialista em Centrais Automotivas, um evento especial onde estou colocando ao seu alcance a possibilidade de você se tornar um especialista em um dos serviços mais bem pagos do ramo automotivo. Estou falando de você ganhar por um único serviço de reparo de módulos o mesmo valor de 3 ou 4 consertos de carros que você faz em sua oficina. Na aula de hoje eu vou responder uma das perguntas que mais recebo nas redes sociais e no meu canal do YouTube. Jean, preciso gastar muito para me tornar reparador de módulos automotivos? Se você também está com essa dúvida, assista essa aula até o final, porque eu vou falar sobre o mínimo que você precisa investir para começar um negócio de sucesso. Em meus 25 anos no mercado automotivo, eu conheci ótimos profissionais que desistiram do sonho de ter seu próprio negócio. Afinal, não é fácil começar cedo e fechar a oficina tarde da noite e ainda ter que ouvir o cliente chorando que o serviço está caro. Assim como também não é nada fácil suportar o trabalho pesado e demorado de desmontar um motor, um câmbio, para resolver um problema do cliente. Mas a grande verdade é que os profissionais que não se atualizarem para conseguir acompanhar a evolução tecnológica dos carros serão naturalmente expulsos do mercado. Por quê? Hoje os carros são verdadeiros computadores sobre rodas e apenas um grupo muito restrito de profissionais estão capacitados para atender essa demanda que só cresce. Esses profissionais estão bebendo água limpa, direto da fonte. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de você entrar no mercado e também conquistar o seu espaço. Aqui na Carlink já treinamos muitos profissionais que necessitavam de aprender algo novo e rentável, pois estavam quase desistindo da área automotiva. E com o nosso treinamento se tornaram especialistas bem-sucedidos, como é o caso do nosso aluno Gabriel de Brasília. Meu nome é Gabriel Velocímetros, para quem já me conhece, sou de Brasília e estou no ramo de velocímetros há muitos anos, mais de 30. Com o passar dos anos, os velocímetros foram se misturando à eletrônica embarcada do carro e eu tive a necessidade de aprender mais sobre isso, tenho a cada dia. Já conheci o Pablo, o Newton e resolvi fazer o curso com eles. Olha, já tem um tempo, já aprendi muito, não me arrependo de maneira nenhuma, sempre que eu posso eu indico. Olha, se tem uma pessoa que conhece e não deixa pergunta no ar, é o Pablo. Eu a cada dia me surpreendo mais com ele, porque o conhecimento dele parece que não tem fim. Você dá as perguntas mais cabeludas para ele, ele responde. Responde rápido. E gosto muito deles e é o que eu já disse, eu indico. Qualquer pessoa que me pergunta, eu falo, não, você tem que estudar, você tem que aprender a respeito de eletrônica embarcada. E se tem uma pessoa para te ensinar, chama Pablo, da Carlink. Viu só? Essa é a grande vantagem de você agarrar a oportunidade na hora certa. Oportunidade na hora certa. Bom, antes de começar essa segunda aula, eu preciso agradecer aos diversos comentários que recebi na primeira aula e a você que está participando da Semana do Especialista em Centrais Automotivas, junto com outras milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A sua participação e o seu feedback é muito importante para eu continuar melhorando o conteúdo. Agora, se você ainda não assistiu a primeira aula, em algum lugar aqui nessa página você vai encontrar o link da aula 1 para você poder assistir. É muito importante que você assista a primeira aula para entender quando eu falo que reparar módulos automotivos é a profissão do futuro. E como prometido, eu vou te mostrar agora o mínimo que você precisa investir para começar um negócio de sucesso como especialista em centrais automotivas. Você vai entender que para se tornar um profissional na área, você não precisa ter uma oficina com vários programadores, o importante é ter os equipamentos certos. É isso que vai te dar a base para você ampliar o faturamento na área automotiva e retorno rápido do seu investimento. Então chega de conversa, vamos para a aula de hoje. Ok, agora nessa aula eu quero responder para você uma das perguntas que eu mais tenho no meu canal do YouTube e nas redes sociais. Jean, é preciso gastar muito para começar a reparar centrais eletrônicas automotivas? E eu quero te mostrar o seguinte, estou aqui na bancada que está cheia de equipamentos, de scanners, programadores, tudo. E isso daqui eu fui adquirindo no decorrer da minha caminhada. Eu não comecei com isso tudo aqui. E eu vou mostrar para vocês e explicar o passo a passo das primeiras ferramentas que você precisa ter, aonde o seu investimento, preste bastante atenção, investimento e não gasto, não é tão alto para que você possa iniciar nessa profissão que é a profissão do futuro. Então aqui tem a ideia de alguns programadores que eu fui adquirindo nessa jornada e eu vou mostrar para vocês agora de uma forma prática e leve ferramentas e vou provar para você que com ela você consegue de fato iniciar na sua profissão. Vamos lá? Ok.
Então mostrei para vocês aquela infinidade de equipamentos que tem ali é só um pequeno arsenal do que a gente utiliza ali para trabalhar no dia a dia. Mas para você que está iniciando, que tem aquela pergunta se é preciso gastar muito, eu vou provar para vocês que com a bancada desse tamanho aqui, com esses equipamentos aqui, eu consigo fazer um trabalho inicial de reparo de centrais e já começar a captar algum recurso financeiro. Lembrando que tire a palavra gasto e troque por investimento. Isso é um novo segmento na sua vida, é uma nova profissão, algo diferente que vai acrescentar mais na sua vida. Então o nome disso é investimento. Então aqui eu tô com essa bancada e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou iniciar da seguinte forma. Quando você vai fazer o reparo de um módulo, você primeiramente precisa ter o quê? A informação do que está acontecendo com ele, tá? Você precisa ter o diagnóstico. Para você ter isso, você precisa, primeiramente, o primeiro passo, entrar no veículo e passar o que a gente chama de scanner, um rastreador. Eu estou mostrando esse modelo, existe uma infinidade de modelos no mercado e de todos os preços. Você tem tanto nacionais quanto importados. O que você precisa frisar ao escolher um aparelho desse é o seguinte, ele vai atender o seu nicho, né? Ele vai atender o público que você recebe na sua oficina, o modelo de carro que você recebe. Se é a linha nacional, eu vou falar para vocês aqui sobre o Raster da Tecnomotor. Esse aqui é o Raster 3. É um equipamento muito bom, eu trabalho com ele já há muitos anos, desde a primeira série dele, e venho sempre atualizando porque é um equipamento que eu confio 100% nas informações que ele me fornece. E para a linha nacional, pode-se dizer que ele atende 100% dela. E claro, boa demanda da linha importada também. E ele tem um destaque muito bacana que eu acho, que, além de dar o diagnóstico, de dar a leitura, te dar o visual gráfico, que é justamente as funções de visualizações gráficas ali entre comparativo de parâmetros. O sensor para a temperatura de 80 graus, eu tenho que estar trabalhando na rotação de quanto a quanto. Ele te dá o mínimo e o máximo, e isso aí eu acho muito bacana. Agora, duas situações que eu acho muito bacana no processo de diagnóstico dele é a primeira, ele faz para você, na própria tela, ele tem o diagrama elétrico, ele te dá o esquema elétrico da maioria das centrais ali que você trabalha da linha nacional, tá? Então você entra, clica aqui ele vai ter o helpzinho, ele vai abrir para você ali o diagrama te dando a pinagem da central e a pinagem do atuador ou do sensor. Então isso aí são pouquíssimos os aparelhos que fazem isso. Então eu gosto muito da Tecnomotor, do Raster no caso, por conta desse procedimento. E o segundo, ele já vem também, você consegue colocar nele o osciloscópio, ele vem com osciloscópio de 2 canais, que também é uma ferramenta muito bacana. Então eu gosto muito de trabalhar com ele por conta disso. Mas como eu falei para vocês, você que sabe qual que é o seu investimento que você vai ter que fazer. Então às vezes o Raster é uma ferramenta que para você não dá para iniciar, existem outros no mercado que trabalham também fornecendo aquilo que você precisa, talvez não com tanta precisão, mas que de fato consiga fazer com que você comece a trabalhar, beleza? Então você tem um scanner, vamos lá agora, vamos montar aqui, vamos montar um cenário. Acabei de entrar no carro aqui, entrei com o aparelho lá, por exemplo, gravou ali pulso do bico, não está pulsando o bico, beleza? Aí você vai fazer o diagnóstico, o passo a passo, verificar se o defeito é fiação, se o defeito é o próprio eletroinjetor, no caso o bico, ou se o defeito é o módulo. Aí nós chegamos à conclusão que o defeito é o módulo de injeção. Beleza, agora a gente precisa fazer o reparo dele. Para mim fazer o reparo dele, eu preciso ter o quê? Primeiro, o diagrama elétrico daquele sistema, que é para mim saber de fato qual que é o pino que manda o comando para o eletroinjetor acionar ali. Para que você tenha esse diagrama, eu citei o Raster, mas se você não tiver ele, é interessante você ter um computador, tá? Um computador, pode ser um notebook, um computador de bancada, né? Um desktop. Tá? Com o computador você tem acesso ao diagrama elétrico, aí você tem diversos fornecedores de esquemas elétricos aí, tá? A partir do momento que você tiver, você consegue fazer o que a gente chama de mapeamento da central. Ok, chegamos à conclusão que é um determinado componente da central ali. Para você fazer a troca desse componente, você vai precisar de quê? Ferro de solda, um sugador e uma pinça para que você possa ter um trabalho de precisão e, claro, não queimar sua mão. Porque você vai estar trabalhando com temperaturas elevadas, no caso aí por conta do ferro de solda, tá? Então vou falar para vocês aqui, primeiramente do ferro de solda, no trabalho da central. O ferro de solda, por exemplo, aqui em Brasília, eu tenho uma determinada temperatura, né? A minha temperatura ambiente aqui, ela gira aí no decorrer do ano em torno de 20 e poucos graus, tá? Então não é tão frio e nem tão quente. Então um ferro de 40 graus, de 40 watts, ele acaba suprindo a minha necessidade, né? Eu consigo de fato trabalhar bacana na maioria das centrais. Às vezes você pega uma central que tem um dissipador um pouco maior, aí eu preciso de um ferro um pouco mais forte, mas
colocar aí para vocês que 90% delas eu resolvo com ferro, no caso desse aqui, de 40 watts. Então, quando você vai escolher o ferro, você tem que ter esse fator determinante que é o quê? A temperatura ambiente, porque às vezes você pega um ferro muito fraco, ele pode ocasionar o que a gente chama de solda fria, né? Então ele não aquece a base ali para que a solda possa aderir de fato e dar uma solda homogênea, uma solda que seja eficaz, tá? O sugador, qual que é a questão do sugador? Para que ele serve? Quando eu pego o ferro de solda aqui, eu vou soltar um determinado componente, eu aqueço ali as perninhas do componente e com o sugador, tá aqui, o nome mesmo já diz, sugador, ele faz aqui, ele puxa, né, a solda ali, mantendo ela nesse reservatório dele aqui. Então ele tira aquele excesso da solda. Então você vem aqui, aciona o êmbolo, no que você aperta, ele retorna. Então ele faz o que? Ele puxa a solda daquela base ali. Quando isso acontece, você consegue limpar ali, tirar a perninha do componente da placa. Você vê que visivelmente ele fica solto ali, né? A perna se desloca facilmente. Então com isso você consegue, após soltar todas as perninhas ali do componente, sacar ele sem colocar em risco danificar a trilha da placa ou até mesmo o componente, levando em consideração que às vezes você está tirando para teste. Porque toda vez que você vai testar um componente, você tem que testar ele fora da placa, né? Ele tem que estar fora para que você pegue o datasheet e faça ali a avaliação daquele componente, se ele está ou não com defeito, ok? Então beleza, fui lá. Para que eu possa testar o componente e até mesmo antes disso fazer o mapeamento, eu utilizo o que? Multímetro. Aí você tem duas formas de trabalhar com multímetro. Você tem o multímetro analógico, né? Que são os primeiros que surgiram, tá? Esse multímetro ele exige um pouquinho mais de conhecimento para você trabalhar, para você escolher as escalas, fazer o ajuste do trimmer, entre outros fatores, tá? Eu, em particular, gosto de trabalhar muito com o multímetro digital, principalmente o automotivo. Por quê? Eu consigo fazer boa parte dos testes da bancada e também no veículo. Ele me auxilia muito no veículo, no carro. Eu posso medir temperatura, voltagem, amperagem, entre outros dados, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, eu não sei qual que é o recurso que você tem para iniciar o seu investimento, ok? Então aqui eu investi o multímetro digital, né? No caso esse aqui ele é um multímetro automotivo e com ele eu tenho algumas portas aqui que eu consigo até conectar ele junto ao meu computador, né? Por quê? Para visualizar melhor, a tela ficar melhor. É mais uma questão de estética mesmo do que algo que possa acrescentar realmente no diagnóstico, tá? Então assim, o multímetro você vai utilizar as escalas dele, seja de resistência, seja de diodo, de voltímetro, para que você possa de fato testar aquele componente, tá? Legal, descobri qual que é o componente, usei o ferro de solda para aquecer, o sugador para puxar a solda, agora eu preciso de fato soldar o componente novamente na minha placa. Aí o que você precisa entender? Aqui eu tenho a solda e eu tenho a base que segura o carretel de solda, essa base é só para segurar ele. Não é tão caro, é um equipamento bom e que te auxilia bastante, porque às vezes você está aqui soldando, aí você vai ter que ficar desenrolando, enrolando, não, você puxou aqui, ó, fica bacana, fácil de você trabalhar. E a solda, você pode observar que você vai achar ela com o carretel de diversas cores. Essas cores, elas não mudam por enfeite ou por estética, não. Cada solda ela tem seu ponto de ebulição ali, de derretimento. Então isso ele é feito através de quê? Da quantidade de chumbo e de estanho que existe nesse arame de solda. Então cada tipo, cada cor, ela te mostra exatamente o que é cada ponto de ebulição desse, cada ponto de derretimento da solda ali e para a formação da liga dela. Tá? Então quando você vai trabalhar, eu recomendo que você utilize a do carretel azul, tá? Porque geralmente você pegar uma solda que derrete com muita facilidade, se a central é localizada ali principalmente no vão do motor, as temperaturas são muito elevadas, então corre o risco de com o tempo aquela solda que você fez virar solda fria ou até mesmo dar mau contato, porque ela pode derreter e dependendo da situação até derreter e fechar curta entre outros componentes. Então quando você for trabalhar, saber direitinho qual que é a solda que você vai trabalhar ali, tá? Então falamos sobre a solda, sobre scanner, sobre computador, sobre a pinça, né? Como eu falei, você soltar ali o equipamento, você tem uma precisão melhor para você trabalhar, tá? Claro, aqui na bancada não tá, mas é interessante você ter uma chave Torque, uma chave de fenda, uma chave Phillips. Por quê? Você precisa abrir os módulos, né? Você precisa de fato ali, às vezes
tem componentes que você precisa usar uma chave de fenda para que você tire as travinhas de segurança que mantém ele pressionado ao dissipador da central de injeção, tá? Então você consegue de fato ali ter precisar ali dela ali, até mesmo um alicatezinho para que você consiga soltar, tá? E agora eu tenho algo interessante aqui na bancada, que é o seguinte, quando você vai fazer um reparo de uma central, você tem os defeitos físicos, que são os defeitos de hardware, como eu citei aqui, às vezes um transistor que não está pulsando um bico, ou está em curto, está fazendo com que o eletroinjetor fique direto, né? E você também tem a parte de software, a parte lógica da central, que apresenta às vezes defeito e às vezes simplesmente você precisa fazer um casamento, por exemplo, de imobilizador, né? Para isso você precisa o quê? Ter acesso às informações do programa daquela central. Então aqui eu coloquei aqui, ó, um programadorzinho, que esse programador chama UPA, UPA. Essa UPA você consegue comprar a primeira versão dela no Mercado Livre, no eBay, você consegue, digita no Google ali, UPA, vai aparecer uma infinidade de anúncios ali, tá? Aí basta você ver de fato qual que é original, qual que é clone, qual que funciona direitinho, qual que não funciona, enfim, você vai escolher. Mas é um equipamento que ele consegue te auxiliar nesse início, tá? Por quê? Você consegue fazer boot em boa parte das placas, não somente de módulo de injeção, mas também módulos como painel de instrumento, som automotivo, imobilizadores, entre outros, né? Você utiliza um cabozinho serial que vai nela, ela tem uma ligação aqui, são três, desculpa. A serial que você liga esse cabo, que é o cabo que você vai fazer o boot nas placas. A gente vai estar utilizando ele na nossa aula, tá? Essa mesma saidinha serial aqui, né, ou entrada no caso, né, você consegue utilizar alguns adaptadores. Então você consegue modificar para o tipo de componente que você vai estar lendo e gravando, tá? Então para quem está iniciando, e também quem já está na fase avançada, é um equipamento de extrema necessidade, tá? Agora por que eu falo para quem está começando? Geralmente você vai pegar situações onde os imobilizadores trabalham com, ou até mesmo centrais, e os dados de imobilizadores são inseridos em memórias seriais, que são essas memórias SOIC que a gente chama, né? Então quando você utiliza um adaptador desse, você consegue ler essa memória e gravar, tá? Então ajuda demais, né? Com ela, por exemplo, eu consigo fazer reset de muitos modelos de módulo de airbag também, ajuda bastante, ok? Mas enfim, ao tanto de adaptador, ainda tem outros adaptadores que ela utiliza que não estão aqui na bancada. Então com esse programador você consegue sim já iniciar o seu trabalho, tá? Dependendo, por exemplo, eu vou fazer um reset do módulo de airbag da linha Fiat. Um reset desse você vai cobrar na média de R$450. Você vai usar o que? Vai usar a UPA, o cabo serial dela aqui, né? Vai plugar no computador, vai ter a fontezinha dela que já vem tudo junto, tá? Vou utilizar o ferro de solda e, claro, o computador com editor de arquivo ou uma calculadora. Então, isso daqui, uma bancada desse tamanho, eu já consegui faturar R$450 num serviço rápido. É um serviço que leva em média aí de 15 a 20 minutos para você fazer de uma forma tranquila, sem pressa, tá? E claro, para quem não tem muita habilidade, quem já tem habilidade consegue fazer até mais rápido. Uma vez que você já tem a central na bancada aberta, é rapidinho para se fazer. Então, aqui você já inicia tranquilamente, olha o tamanho dessa bancada, tá? Sem muito exagero, eu coloquei 2 modelos aqui de multímetro, mas como eu expliquei para vocês, o digital foi uma opção minha, não é obrigatório. Se você consegue de fato trabalhar com analógico, show de bola. Mas você também pode iniciar com digital, desde que seja uma ferramenta precisa, né? Que não seja o automotivo, por exemplo. Mas eu recomendo o automotivo que você vai matar 2 numa paulada só. Você vai mexer com a central e ainda vai fazer o diagnóstico, no caso, no próprio veículo, ok? Então, com 8 itens dessa bancada, eu já consigo ser um reparador de centrais automotivas, tá? E eu vou mostrar para vocês quais são. Primeiro, vamos colocar computador, scanner, ferro de solda, pinça, sugador, solda, programador e multímetro. Com esses acessórios, eu já consigo iniciar o meu processo de reparador de centrais automotivas, beleza? Tudo isso que você viu até aqui faz sentido para você?
Comente aqui abaixo do vídeo qual foi a parte mais importante para você e o que você vai levar para a sua vida como reparador de módulos. Tudo bem? O seu comentário é muito importante para mim. Tudo isso que estou mostrando nesse evento é um pequeno pedaço de um treinamento completo e passo a passo chamado Especialista em Centrais Automotivas, um programa 100% online onde eu ensino na prática como você pode reparar qualquer tipo de central automotiva. Mas eu vou falar sobre esse treinamento mais adiante nesse evento. Agora, quero falar para você a importância de você ter um mentor, de ter o acompanhamento de alguém que já trilhou esse caminho e viveu todos os desafios da profissão antes de você e agora já tem um mapa completo de toda essa jornada. Com esse mapa você pode evitar os erros, as armadilhas ao tentar aprender sozinho. No começo eu apanhei bastante, cometi vários erros que eu poderia ter evitado se eu soubesse o que eu sei hoje e se tivesse alguém me instruindo na época. E quando você tem alguém para mostrar o caminho das pedras, isso vai acelerar o seu resultado, ajudar no seu desenvolvimento e ainda economizar muito tempo e dinheiro. E para te ajudar em sua nova jornada, na próxima aula eu vou mostrar na prática o casamento de um módulo de injeção eletrônica e um módulo de imobilizador, utilizando os equipamentos que você conheceu hoje. Você sairá dessa aula totalmente capacitado para fazer essa codificação e assim já terá um gostinho do que é trabalhar na profissão do futuro. E para você que ficou até aqui, entre agora no nosso grupo do WhatsApp para receber o seu material com resumo dessa aula. Não esqueça de comentar o que você aprendeu nessa aula e coloque suas dúvidas. Nos vemos na sexta-feira para a última aula da Semana do Especialista em Centrais Automotivas.